Esta entidade elementar, que foi batizada com o nome de Svível, pôs em evidência que todos os esforços da ciência para detectar e classificar novas partículas subatômicas não eram mais que uma estéreo. Foram utilizados efetivamente pela NASA e pela AE para usos espaciais. Estas baterias de isótopos radioativos podem produzir várias centenas de watts de eletricidade durante períodos superiores a 1 ano. A razão, minuciosamente comprovada pelos homens da operação em que trabalhei, era tão simples quanto espetacular. Um Svível tem a propriedade de alterar a posição ou orientação dos seus hipotéticos eixos, transformando-se, assim, num Svível diferente. A descoberta deixou perplexos os poucos iniciados, arrastando-os irremediavelmente para uma visão muito diferente do espaço, da configuração íntima da matéria e do tradicional conceito de tempo. O espaço, por exemplo, já não podia ser considerado como um contínuo escalar em todas as direções. A descoberta do Svível lançava por terra as tradicionais abstrações do ponto, plano e reta. Esses não são os verdadeiros componentes do universo. Cientistas como Gauss, Riemann, Bolyai e Lobachevsky tinham compreendido genialmente a possibilidade de ampliar os apertados critérios de Euclides, elaborando uma nova geometria para um espaço. Neste caso, o auxílio da matemática evitava o grave escolho da percepção mental de um corpo de mais de 3 dimensões. Nós tínhamos imaginado um universo em que os átomos, partículas, etc., formam as galáxias, sistemas solares, planetas, campos gravitacionais, magnéticos, etc. Mas a descoberta e posterior comprovação dos Svíveus deu-nos uma visão muito diferente do cosmos. O espaço não era mais que um conjunto associado de fatores angulares, integrado por cadeias e cadeias de Svíveus. Segundo este critério, poderíamos representar o cosmos não como uma reta, mas como um enxame destas unidades elementares. Graças a estas bases, os astrofísicos e matemáticos que tinham sido recrutados pelo General Curtis para o projeto Svível foram verificando, com assombro, como no nosso universo conhecido se registram periodicamente uma série de curvaturas ou ondulações, que oferecem uma imagem geral muito diferente da que sempre tivemos. Mas não quero desviar-me do objetivo principal que me levou a escrever estas linhas. Em princípios de 1960, e como consequência de um mais intenso aprofundamento nos Svíveus, uma das equipes do projeto materializou outra descoberta que, em minha opinião, será um marco histórico da humanidade. Mediante uma tecnologia que não posso sequer insinuar, aqueles hipotéticos eixos das unidades elementares foram invertidos na sua posição. O resultado encheu de espanto e alegria hoje, ainda, e dado que esta sensacional descoberta não foi dada a conhecer à comunidade científica do mundo, numerosos investigadores e peritos em física quântica continuam a descobrir e a detectar uma infinidade de subpartículas, neutrinos, mesons, antiprótons, etc., que só contribuem para obscurecer o intrincado campo da física. No dia em que os cientistas tenham acesso a esta informação, compreenderão que todas aquelas partículas elementares que constituem a matéria não são mais que diferentes cadeias de Svível, cada uma delas orientada de forma peculiar em relação às outras. Tanto os especialistas que trabalham nesta operação como eu próprio tivemos de alterar as nossas velhas concepções do espaço euclidiano, com a sua rede de pontos e retas, para assimilar que um Svível é formado por um feixe de eixos octogonais que não podem cortar-se entre si. Esta aparente contradição ficou explicada quando os nossos cientistas provaram que não se tratava de eixos, propriamente ditos, mas sim de ângulos. Daí que tenha colocado entre aspas a palavra eixo, e me tenha referido a hipotéticos eixos. A chave estava, portanto, em atribuir aos ângulos uma nova propriedade ou caráter, o dimensional. Nota do Major. Ao mesmo tempo, todos os cientistas, o minúsculo protótipo com o qual se fizera a experiência desapareceu à vista dos investigadores. No entanto, o instrumental continuava a detectar a sua presença. A partir de então, todos os esforços se concentraram no aperfeiçoamento do referido processo de inversão dos Svíveus.
Quando entrei no projeto, o general explicou-me que, com um pouco de sorte, uns anos mais e estaríamos em condições de efetuar as mais sensacionais explorações, no tempo e no espaço. Pouco tempo depois compreendi o verdadeiro alcance das suas afirmações. Ao multiplicarmos os nossos conhecimentos sobre os viveus e dominarmos a técnica da inversão da matéria, apareceu diante da equipe uma fascinante realidade. Mais além ou do outro lado das nossas limitadas percepções físicas existem outros universos. As palavras só servem para amordaçar a descrição destes conceitos, tão físicos e tangíveis como o que conhecemos. Em sucessivas experiências, os homens do General Curtis chegaram à conclusão de que o nosso cosmos goza de uma infinidade de dimensões desconhecidas. Matematicamente, foi possível a comprovação de 10. Destas 10 dimensões, 3 são perceptíveis para os nossos sentidos, e uma quarta, o tempo, chega até aos nossos órgãos sensoriais como uma espécie de fluir, num sentido único, e que poderíamos definir grosseiramente como flecha ou sentido orientado do tempo. Neste caudal de informações apareceu diante dos nossos olhos atônitos outra descoberta que modificara um dia a perspectiva cósmica e que batizamos como um nosso cosmos gêmeo. Alongar-me-ei pouco sobre este nosso cosmos ou cosmos gêmeo. Mas não resisto a revelar algumas das suas características básicas. Aquelas análises humilharam mais ainda, se é que era possível, a nossa soberba científica. Na realidade, não existe um só cosmos, como sempre tínhamos acreditado, mas sim um infinito número de pares de cosmos. A diferença fundamental detectada entre os elementos de um e de outro, os nossos, por exemplo, consiste em que as suas estruturas atômicas respectivas diferem no sinal da carga elétrica que os nossos cientistas chamaram, e continuam a chamar incorretamente, matéria e antimatéria. O nosso cosmos gêmeo, por exemplo, apresenta as seguintes diferenças. 1. Nos seus átomos, a parte exterior é formada por elétrons positivos orbitais e o seu núcleo por antiprótons, prótons negativos. 2. Nunca poderão entrar em contato os dois cosmos. Também não faz sentido pensar que possam sobrepor-se, já que não os separam relações dimensionais. Não existem distâncias nem simultaneidade no tempo. 3. Ambos os cosmos possuem a mesma massa e o mesmo raio, correspondente a uma hiperesfera de curvatura negativa. 4. Cada um deles goza de singularidades distintas. Quer dizer, no nosso cosmos gêmeo não há o mesmo número de galáxias, nem elas possuem a mesma estrutura que as nossas. Não há, portanto, outro planeta Terra gêmeo. 5. Ambos os cosmos foram criados, simultaneamente, mas as suas flechas do tempo não têm razão para estar orientadas no mesmo sentido. Não podemos dizer, por consequência, que o referido cosmos coexiste com o nosso no tempo ou que existiu antes ou que existirá depois. Unicamente podemos afirmar que existe. Mas talvez o que mais impressionou a nossa equipe de investigadores fosse verificar que esse cosmos gêmeos exercem uma determinada influência sobre o nosso, a mim pessoalmente tal como ao general-chefe do projeto. O que acabou por nos cativar foi o novo conceito de tempo. Ao manipular os eixos dos viveus, comprovou-se que estas unidades elementares não sofriam a ação do tempo. Elas eram o tempo. Longas e laboriosas investigações puseram em relevo, por exemplo, que aquilo a que chamamos intervalo infinitesimal de tempo não era mais do que uma diferença de orientação angular entre dois viveus intimamente ligados. Aquilo constituía um autêntico cataclismo nos nossos conceitos do tempo. Não foi muito difícil detectar que, por um daqueles milagres da natureza, os eixos do tempo de cada vível se orientavam segundo uma direção comum, para cada um dos instantes que poderíamos definir como o agora. No instante seguinte no seguinte se, e assim sucessivamente, esses eixos imaginários variavam na sua posição, dando assim diferentes agora. E o mesmo agora a que chamamos passado, acontecia obviamente com os outros. Aquele potencial, simplesmente ao alcance da nossa tecnologia, fez-nos vibrar de emoção, imaginando as mais esplêndidas possibilidades de viagens ao futuro. Provavelmente, porque isto ainda não foi demonstrado. Nota do Major.
As verificações seguintes de G e A se euroelhar-se a uma série de desviveus cujos eixos estão orientados horizontalmente em relação aos raios vetores que implicam distâncias. De acordo com isto, descobrimos que um observador, no seu dar-se o caso, se a inversão dos eixos for a adequada novo marco de referência, considere como distância o que no antigo sistema referencial era avaliado como intervalo de tempo. É então fácil de compreender por que é que um evento ocorrido longe da Terra, por exemplo, no planeta do cúmulo globular M13, situado a 22.500 anos-luz, nunca pode ser simultâneo com outro que se registre no nosso mundo. Isto nos deu a explicação do motivo por que um objeto que pudesse viajar à velocidade da luz encurtaria sua distância no eixo de translação, até se reduzir a um par de desviveus. Distância que, ainda que tenha para zero, não é nula, como afirma erradamente uma das transformações do matemático Lorentz. Talvez possa referir-me noutro ponto deste relato ao que descobrimos quanto à velocidade limite da luz, ao inverter os eixos dos desviveus e passar, portanto, a outros marcos dimensionais. E já que mencionei o processo de inversão dos eixos dos desviveus, devo assinalar que, no início, muitas das tentativas de inversão da matéria falharam, precisamente por uma falta de precisão na referida operação. Por não se conseguir uma inversão absoluta, o corpo em referência, por exemplo, um átomo de molibdênio, sofria o conhecido fenômeno da conversão da massa em energia. Ao desorientar no seio do átomo, um próton, por exemplo, obtínhamos um isótopo do nióbio. Que dessa inversão foi absoluta, o próton parecia aniquilado, mas sem quebrar o princípio universal da conservação da massa e da energia.